todos e todas. Eu sou Carlos Nakamura, sou psicólogo judiciário, trabalho na comarca de Américo Brasiliense e eu estou participando aqui desses registros que a associação está fazendo em comemoração aos 30 anos da nossa entidade. E eu acho que parabenizar a, a ASP nesse contexto também, de alguma forma, parabenizar toda a categoria que escolhe a persistência, né, de defender as nossas profissões, no espaço que a gente ocupa, com as atribuições que a gente assume, com os compromissos éticos e políticos, sociais que a gente tem no exercício das nossas respectivas funções. Então, fico feliz de poder colaborar com alguma menção, participar dessa construção de memória da entidade nessa data festiva. A minha relação com a ASP, ela começa antes mesmo de eu fazer parte das equipes do Tribunal de Justiça. Então, eu ingressei no tribunal pelo concurso de 2005, mas num grupo que demorou muito para ser nomeado. E naquela época, as redes sociais eram bem diferentes do que elas são hoje. A gente conseguia acompanhar atualizações sobre o concurso, sobre a expectativa que a gente tinha das nomeações, por atividades que a ASP fazia, por comunicados que a ASP divulgava, e que interessava a todos nós que éramos candidatos, né, do concurso e estávamos aguardando ali a nossa nomeação. Então, o meu primeiro contato com a associação foi ainda bastante distante e dessa forma, né, sem estar, de fato, exercendo e ocupando o cargo de psicólogo no judiciário. Então, eu já cheguei no tribunal entendendo que a associação era um espaço bastante importante, bastante sensível também para que a categoria se organizasse e reivindicasse seus pleitos junto ao tribunal e demais autoridades, né? Então, o primeiro contato que eu tive com a ASP teria sido assim, né, bem à distância. Já dentro do Tribunal de Justiça, eu procurei me associar rapidamente, não foi um ato que eu fiz de primeira hora, mas que veio a partir dos colegas que já estavam dentro da instituição, que já estavam dentro do Tribunal de Justiça. Então, muitos dos nossos, então, veteranos nos diziam quanto que era importante se juntar à associação, o quanto que era um único espaço, parecia ser um único espaço em que, pelo menos naquele tempo, naquele momento, em que a gente podia se conhecer, trocar experiências, e encontrar essa semelhança com os colegas de outras comarcas, nessa socialização, o que os outros psicólogos, os outros assistentes sociais estão fazendo, o que eles estão enfrentando. Então, eu busquei me associar ali muito no começo, logo nos primeiros anos do Tribunal de Justiça e muito com incentivo da categoria. Então, fui vendo muito facilmente o quanto que a associação já era, né, bastante valorizada, o quanto que ela já tinha história, né? Então, quando eu chego no Tribunal de Justiça em 2010, então a entidade já tem bastante história, já tinha feito bastante inserções, né, dentro das tarefas das nossas categorias e junto ao TJ. E a partir daí eu pude ter oportunidades, né, sou feliz por isso, de ter podido colaborar mais diretamente com a associação em algumas frentes, né? Então, algumas ações da associação que ela nos chama, eu gosto disso, acho que é um traço da nossa associação que ela quer, é, ela quer esse contato com a base, ela quer, de fato, de verdade, ser representativa da categoria, da base dos associados. Então, em vários dos convites que me foram feitos, todos eu procurei responder. Então, alguns foi no contexto de luta por direitos da criança e do adolescente, em outras ações da ASP junto a temas mais sensíveis, mais delicados, mais
que geram alguns desafios, como, por exemplo, depoimento especial, outras atividades formativas que a associação promoveu também, então cursos de pós-graduação, reuniões, encontros. Então, nos últimos anos, eu tenho gostado bastante de poder ser um colaborador da associação, pelo menos é assim que eu me considero. E tem sido assim. Alguns dos momentos mais marcantes dentro do que eu pude testemunhar da associação foi a expansão das equipes técnicas para o interior, as comarcas do interior. Eu chego no momento em que muito se falava que só tinha psicólogo nas comarcas sede da circunscrição, era muito excepcional quando um psicólogo não estava nessas equipes. Lembro do trabalho bastante atento da ASP de tentar promover essa expansão, a expansão dos quadros por meio de concurso público. O ano de 2010, em que eu tomo posse no Tribunal de Justiça, é também um momento específico que muitos se lembram da greve, né, a vida naquele ano. Então, bastante cedo poder compreender a força da entidade em encaminhar e organizar a categoria e encaminhar os nossos pleitos, mostrar a nossa realidade para o Tribunal de Justiça. Então, isso foram uma das primeiras vezes, né, em que eu pude observar diretamente e lembro até hoje, né, da ação da entidade. Posso deixar de lembrar, né, de marcar aqui a atuação da entidade em vários projetos de lei, né, na construção disso, né, no nosso plano de, de cargos e carreiras do Tribunal de Justiça, que mais? Construção do processo de remoção, algumas conquistas, né? As 30 horas, acho que isso é um ponto bastante marcante também, a gestão importante da associação junto ao tribunal para as 30 horas, o processo legislativo que garantiu e viabilizou isso. Eu posso dizer assim que eu não sei, eu acho que eu tenho eu posso me dizer privilegiado nesse sentido de não só poder contar com uma entidade forte, logo que eu chego no Tribunal de Justiça, eu e tantos outros, né? Mas de viver um momento que é muito diferente do atual, em que se construíam coisas, né? Era mais o contexto, o cenário geral era mais favorável para os servidores e isso se refletia bastante na nossa categoria, né? Então, a gente via criar, construir direitos, vamos dizer assim, né? Conseguir coisas novas, ter conquistas. Hoje a nossa luta tem sido muito pautada para prevenir, evitar perdas e reduzir danos, né? Então eu gosto de lembrar dessa trajetória porque foi possível ver o quanto que a ASP tem das condições para isso, o quanto que ela consegue construir para os servidores e cumprir seu papel com isso, com a sociedade em geral. Sem a ASP, a categoria seria muito mais vulnerável do que ela está. A ASP, ela fornece, ela dispõe para o associado, para a categoria de forma geral, um espaço importante de socialização, um espaço em que a gente pode se lembrar de quem a gente é, lembrar da nossa história, ou seja, de tudo que foi feito pelos colegas mais antigos e que criaram esse espaço dentro do judiciário, lembrar então dessa história e permite com que a gente, por meio dessa socialização, ou seja, do contato com os pares, com o contato com os colegas, com as equipes, com esse coletivo, da gente lembrar do que a gente é de verdade. Sem isso, o risco é muito grande de que o técnico ele fique limitado no seu próprio universo, definido pelos seus próprios referenciais, e a gente sabe o quanto que isso muda muito de comarca para comarca, de região para região, às vezes até de equipe para equipe. Então a ASP ela não é o único espaço para isso, mas ela é sim um dos principais, sem dúvidas. Ela fornece uma senha de identidade, porque ela permite o acesso do profissional a essa história e a esse coletivo.
Então, lógico, é muito fácil ver a associação como o canal por meio do qual a gente pode defender, assumir algumas lutas, né, e defender nossos interesses, é, reivindicar por melhorias. É lógico que a gente vai ver essa função instituída da ASP, mas em meio a isso, no cumprimento dessa tarefa, vem isso que eu destaquei agora, né? Essa socialização, essa possibilidade da categoria e dos profissionais se verem como um corpo coletivo. Sem a ASP, a gente não vai conseguir isso. Sem a ASP, a gente vai cair muito facilmente em situações de isolamento, e a gente sabe que isso é um caminho perigoso para muita alienação. E a gente vive um momento de desconstrução, de divisão, de separação, então faz com que a ASP seja mais importante ainda nesse trabalho agregador, nesse trabalho gregário com os psicólogos e assistentes sociais. E eu acho que ela faz isso muito bem. Então, a ASP, feliz aniversário, feliz 30 anos e tamo junto.